eu vou compartilhar com você uma estratégia para resolver uma angústia que, segundo pesquisas, atinge 90% da população brasileira. Tá? 90% da população brasileira está infeliz no trabalho. Tá? E agora, o que fazer? Será que trocar de emprego é a melhor solução? As pesquisas sempre apontam como vilão 4 pontos: a insatisfação com o trabalho, a insatisfação com a liderança, né, os líderes, carga horária, as pessoas gostariam de reduzir a carga horária, e muitos também, se eu não me engano, inclusive 33% falam que não gostam da atividade que executa. Mas mesmo diante desses pontos, fica a pergunta: mas será que mudar de emprego realmente é a melhor solução? O conceito que você precisa refletir para tomar essa decisão é o conceito da liberdade. Mais especificamente, com 3 tipos de liberdade: a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. E eu vou começar pela liberdade financeira, pois esse eu acredito ser quase que unânime entre as pessoas. Quem não quer aumentar seus rendimentos, ter liberdade financeira? Todo mundo quer. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha falado o contrário. Tá? Mas aqui eu quero deixar claro que liberdade financeira, gente, é diferente de independência financeira, tá? É preciso entender isso, porque independência financeira, ela é conquistada no momento em que você acumula uma determinada quantidade de patrimônio que te permite viver de renda. Ou seja, quando os valores acumulados e investidos por você ao longo da vida são suficientes para suprir as suas necessidades mensais. Liberdade financeira, ela nada mais é do que um estágio alcançado, no qual é possível tomar todas as decisões relacionadas ao dinheiro com maior tranquilidade, respeitando seus desejos, metas, objetivos, enfim. Liberdade financeira significa que você pode tomar decisões sem ficar extremamente estressado com o impacto financeiro, pois você está preparado para qualquer emergência financeira, entendeu? Isso é, você controla suas finanças, em vez de ser controlado por elas. Não é só ter um bom salário, ser bem remunerado, que define o grau de felicidade de uma pessoa no trabalho. Não é isso. Fazer a avaliação com base só nas questões financeiras é um dos fatores mais comuns em que os erram os profissionais. Olha só, o risco de decepção em pouco tempo é grande. Quando a atividade diária ou a combinação entre valores e cultura, eles são deixados de lado na tomada de decisão. Eu quero deixar claro também o seguinte: quando eu falo de valores e culturas, eu não estou falando só da empresa, não, tá? Eu estou falando dos seus também. É por isso que, além da liberdade financeira, é importante considerar os outros 2 pontos que relacionam a liberdade. E o segundo tipo de liberdade que impacta muito na vida das pessoas, principalmente quando fala-se de trabalho, é a liberdade geográfica. E a liberdade geográfica também é bem fácil de entender, sabe por quê? Porque ele é o tipo de liberdade que basicamente caiu no nosso colo justamente na pandemia. Liberdade geográfica significa poder viver do jeito que você quer, sem se limitar a estar em um lugar fixo todos os dias. A liberdade geográfica, ela te proporciona não ter vínculos relacionados a nenhum lugar. Significa poder trabalhar de qualquer lugar que você esteja, o que facilita a possibilidade de escolha de onde morar, já que o fato de deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, ele deixa de existir. Olha, para muitos, o simples fato mesmo de começar a trabalhar em home office gerou qualidade de vida, fez olhar o seu trabalho atual com outros olhos. Olha, claro que eu não estou falando necessariamente que a pessoa passou a amar o que ela não gostava. Eu estou falando do fato de ter percebido que a liberdade geográfica faz diferença em seu nível de felicidade e qualidade de vida. Porque existem vários fatores que levam, de fato, uma pessoa a amar o seu trabalho. E esse é um deles. Liberdade geográfica não faz sentido para você? Você prefere trabalhar em local fixo? Tudo bem, esse não é o problema. A questão aqui é você considerar o que te faz feliz
quando o assunto está relacionado ao seu trabalho. Se a liberdade geográfica é importante para você e você continua em um trabalho que não te proporciona isso, acredite, uma hora vai pesar. E o último tipo de liberdade que você deve avaliar para decidir se vale a pena ou não mudar de emprego é a liberdade de tempo. E ao falar sobre liberdade de tempo, nós estamos tratando literalmente sobre tempo para poder dar vazão às pendências, aos diversos fatores da vida, tanto pessoais quanto profissionais. Sabe aquelas coisas que precisam ser feitas, como pagar uma conta, ir no médico, sei lá, comprar alguma coisa que está faltando? É para ter essa liberdade de você poder fazer, porque às vezes as pessoas ficam presas a uma carga horária de 8 às 18, 8 às 18, não conseguem ir num banco, não conseguem ir sair para comprar alguma coisa, mal conseguem marcar médico. Gente, essas coisas, elas são fundamentais para a nossa vida. E a liberdade de tempo, ela fala sobre isso, que é essencial para ter uma qualidade de vida, uma vida com qualidade. E ter liberdade de tempo, ela nada mais é do que ter a capacidade de definir quantas horas do dia serão usadas para cada área da sua vida, sem sacrificar nenhuma delas. Trabalhar com liberdade de tempo significa produzir no seu tempo, seguindo, obviamente, as regras do jogo, claro, cumprindo as metas estabelecidas, os seus compromissos de agenda, ou seja, nada disso, tipo regra, processos, metas e compromissos, deixam de existir. A diferença é a forma como você vai conduzir tudo isso. A linha de chegada lá, ela é uma só. Agora, as rotas, elas são inúmeras. Se para você faz mais sentido usar a madrugada, por exemplo, para gerar relatórios ou indicadores, ou o que quer que seja que seu trabalho demande, que se faça na madrugada. Entender qual ou quais desses conceitos de liberdade eles são importantes para você, ele é um processo essencial, tá? Por isso tem a ver com valores. E ignorar isso é um cenário comum em mudanças que poderiam ser consideradas verdadeiras fugas de emprego. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina o seguinte, surge um conflito com o seu gestor, uma dificuldade de relacionamento. E ao invés de tentar resolver, a pessoa vai fugir da situação e procurar outro emprego. Em casos assim, é comum a falta de análise e reflexão sobre alguns aspectos que devem ser noteados. E, de fato, para ver se a pessoa realmente deve mudar de emprego. Ou seja, ao identificar um problema, um conflito, o profissional não procura solução, mas sim evasão. Por quê? Porque, no fundo, a questão não é o problema em si, mas a falta de habilidades necessárias para lidar com as emoções, sabe? E gerir sentimentos. Gente, é por isso que é importante, primordial, começar por identificar o peso que cada uma dessas 3 liberdades tem na vida de vocês. Qual é o impacto? Há também uns pontos chaves que precisam ser avaliados para saber se mudar de emprego é de fato ou não o melhor caminho. Insatisfação com as atividades, a falta de aprendizado, falta de valorização e de reconhecimento, problemas com a liderança, às vezes o encerramento de ciclos e até mesmo o salário, eles podem realmente estar entre os motivos, né? Nós falamos agora sobre liberdade financeira, geográfica e de tempo. Mas não há certo e errado assim quando se trata de vontade de mudar, tá? Mas é importante você entender os motivos que te levam a querer mudar de trabalho, querer mudar de emprego. Como é importante também você analisar como você tem agido ou reagido no ambiente de trabalho, ou aquilo que te acontece, antes de decidir sair. Quando você não entende o real motivo, você só transfere o problema. Mudar de emprego, muitas vezes, não é o problema. Mas antes de mudar, você precisa avaliar alguns pontos que estão sob o seu controle, o seu domínio, e diz respeito a apenas você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabe quais as habilidades profissionais você deve realmente desenvolver para ter um futuro promissor e uma rotina de trabalho mais prazerosa e organizada?
Você sabe? Gente, existem profissionais com excelentes entregas, mas falha na comunicação ou com excesso de insegurança. A gente vê de tudo. O mercado corporativo é um jogo, assim como a vida. E você precisa ser estratégico e ter controle emocional para dar um passo de cada vez aqui, ó, na hora certa. Aí vem o ponto-chave que eu vou trazer para vocês. Juntos, tá? Conhecimento, habilidades e atitudes profissionais, eles formam um conjunto formado de competências do ser. O conhecimento, ele tático e explícito, ele é o objeto do saber. Aquilo que se aprende na escola, na faculdade, nos livros, nas experiências de trabalho e na vida. Então, para ficar claro, o conhecimento tático é aquele formado ao longo da vida, nas experiências, nos diálogos ou nas percepções de cada um. Já o conhecimento explícito é aquele aprendizado formalizado. Ele é passado de forma teórica e didática por uma pessoa, um instrutor de ensino. Então, você aprende num curso, numa faculdade, na escola, tá? E quando eu falo de habilidades, ela corresponde ao saber. São as ferramentas pessoais, inatas ou desenvolvidas, utilizadas para inserir o conhecimento adquirido na resolução de um problema. E a atitude, claro, que você bem sabe, é a ação propriamente dita, né? É a razão de fazer, é aquilo que motiva e dá foco para as ações de uma pessoa, sabe? Que detém o conhecimento e as habilidades para resolver certa demanda, ok? Então, olha só, se você tem acompanhado as minhas lives e já me ouviu falar, certamente, se você assistiu, você já me ouviu falar. E olha, se você não assistiu, você já deve ter ouvido falar que conhecimento é o motivo pelo qual uma pessoa é contratada. E comportamento é o motivo pelo qual ela é demitida. E o que poucos sabem é que a falta de algumas habilidades também é um dos motivos pelo qual leva uma pessoa a ficar infeliz no trabalho. Ter boa comunicação é muito importante. E olha só, quando eu falo ter boa comunicação, entende-se uma escuta ativa, tá? Isso é bem importante. Então, saber trabalhar em equipe, ter controle emocional, ter empatia, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, liderar, o poder de argumentação, inteligência emocional e solução de problemas. Todas as habilidades desenvolvidas através de um processo profundo de autoconhecimento. E aí eu pergunto, você tem essas habilidades desenvolvidas? Se você já tem, e depois que passou pelo crivo lá das 3 liberdades que nós conversamos no início desse encontro, seu trabalho continua não fazendo sentido, talvez já seja a hora de você mudar. E para isso, planejamento é tudo. Comece por definir alguns pontos. Você vai continuar no mesmo segmento? Quais são as suas atividades favoritas? Qual é o seu perfil profissional? Existe algum hobby que poderia virar profissão? Qual a habilidade será útil nessa sua nova jornada? Tem um curso de inglês inacabado? Talvez agora seja a hora de voltar. Agora, se a sua resposta for não para as habilidades que eu citei, se você não tem essas habilidades todas, antes de decidir mudar de emprego, a minha sugestão é que você comece desenvolvendo essas habilidades primeiro. Por 2 motivos. O primeiro é que pode ser que você acabe descobrindo que o problema não estava no trabalho ou com o chefe. O problema poderia estar na forma como você tem agido ou reagido às situações do trabalho. O segundo motivo pelo qual você deve começar a desenvolver essas habilidades antes de decidir mudar de emprego, né? Antes de você mudar qualquer coisa, é justamente pelo fato de que você precisará dessas habilidades para encontrar felicidade no seu novo emprego ou onde quer que você vá. Então é o seguinte, compreender não apenas as habilidades que você possui, mas também as que são consideradas valiosas em uma grande variedade de profissões, seja ela qual for.
Provavelmente será importante em um futuro de trabalho onde teremos várias carreiras diferentes. Ser capaz de de ligar esses pontos entre eles, de entender o que pode ser aplicado de maneira nova, é uma habilidade que pode sim, que só por ela já se torna muito importante. Portanto, será que trocar de emprego é a melhor solução? Olha, eu diria que antes de decidir, busque entender o verdadeiro motivo pelo qual você tem pensado em sair de onde você trabalha. Busque identificar quais das 3 liberdades citadas têm maior peso para você. Se você não as tem no emprego atual, busque por elas, então, para um próximo trabalho. Olhe também para o conhecimento necessário, as habilidades que você precisa desenvolver e tenha atitude. A atitude é o que de fato fará você se mover frente aos objetivos da vida. E acredite, tá? Assim como tem uma fila gigante de pessoas buscando emprego, há também uma fila enorme de empresas procurando profissionais. Mas não há um encontro entre essa oferta e demanda. Sabe por quê? Porque as empresas não encontram quem precisam, porque faltam profissionais com as habilidades chaves. As habilidades, gente, elas são fundamentais. E assim, ó, ela não é um ganho só na parte profissional. Quando você trabalha essas habilidades, a sua vida dá um up. Você, trabalhando essas habilidades, a sua vida cresce. E é muito legal porque as relações melhoram. As relações de trabalho, melhora as relações pessoais, relação com o marido, com a esposa, né? Com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os pais. Quando a gente desenvolve essas habilidades, a nossa comunicação fica melhor, a nossa gestão de emoções fica melhor e a gente fica melhor com a gente mesmo. E isso se reflete também no trabalho, tá?